paz, amados, amém? Você pode sentar. Antes de nós ministrarmos a palavra de Deus nessa noite, eu queria rapidamente falar a respeito de uma campanha que acontece no mês de maio. Maio é intitulado o Maio Laranja. Quantos aqui já ouviram falar da campanha do Maio Laranja? Algumas pessoas. Esse é o mês de prevenção e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. E no ano passado, a juventude, os adolescentes dessa igreja foram à rua para falar a respeito, para comunicar, para alertar. E esse ano nós queremos continuar falando a respeito dessa ação, né? É uma preocupação nossa e além de falar, nós queremos ampliar, nós queremos fazer um pouco mais. Alguns devem ter recebido um folheto como esse. Nós distribuímos aí a fitinha como símbolo dessa campanha. E durante esse mês, a juventude, os adolescentes, em parceria também com o Ministério de Família, vai desenvolver algumas ações. E nós estamos com um grupo de apoio. Nós vamos ter um grupo de apoio acontecendo a vítimas, a pessoas que passaram pelo abuso na infância, quem sabe na adolescência, talvez a própria exploração sexual. E esse grupo de apoio ele é aberto para pessoas aqui da igreja, talvez na sua história, algo aconteceu em algum momento da sua trajetória que te marcou, que te feriu, e nós queremos te ajudar a superar. Mas também para pessoas que não são membros dessa igreja, da nossa comunidade. Então, você divulgue essa ação. Se você quiser se informar mais, você pode me procurar. Eu vou pedir o pessoal da nossa equipe que se coloque de pé. Você pode se dirigir. Cadê? A Ariane está ali no canto. Tem o pessoal lá atrás também, sinaliza. Bianca aqui também na ponta. São pessoas que você pode procurar e se informar. Nós queremos realmente ser uma igreja relevante. E uma igreja relevante, ela se preocupa com as pessoas. Ela cuida das pessoas. E essa é uma área que nós queremos cuidar. Amém? Eu peço à igreja que esteja orando por nós, porque no decorrer desse mês, nós cremos que Deus vai fazer muitas coisas. Deus vai trabalhar e Deus vai trazer cura e restauração para pessoas que passaram por essa situação. Eu creio que Deus é poderoso para restaurar. Amém? Muitos de nós aqui, certamente, são prova viva disso. Deus já te curou, já te restaurou. E nós queremos levar essa cura a mais pessoas. Amém, irmãos? Eu tenho a alegria de mais uma vez compartilhar a palavra de Deus nessa noite. E eu havia compartilhado com o pastor Aguinaldo que eu e Rômulo pensamos em compartilhar com a nossa juventude nos cultos Unity, nos cultos que acontecem todo segundo e quarto sábado do mês, uma série de mensagens. Nós temos uma frase, eu e o Rômulo usamos muito essa frase: sejam tudo que Deus os criou para ser. Nós acreditamos que há um propósito de Deus para a nossa vida e a palavra me garante isso, porque em Provérbios vai dizer que Deus faz tudo com um propósito. Nada que Deus fez é por acaso. Você não nasceu por acaso. Você nasceu com um propósito. E para um propósito. E pensando sobre isso e naquilo que Deus tem gerado no nosso coração a respeito da juventude, nós começamos a compartilhar aquilo que Deus vinha falando com a gente. E nós elaboramos uma série de mensagens. São 4 mensagens. E eu compartilhei isso com o pastor Aguinaldo, enviamos para ele, né, um arquivo dizendo como seria, qual era a proposta, por que nós queríamos fazer isso. E ele falou: Sabrina, vamos levar isso para a igreja também. Então eu tenho o desafio hoje de iniciar essa série de mensagens. E a nossa oração é para que o Senhor fale ao seu coração, que você receba, que você seja edificado e que você nessas 4 mensagens, você consiga compreender o que Deus deseja fazer em você e através de você. Que você consiga romper e viver a realidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no versículo 7. Nós vamos ler o 7 e o 8. Jeremias capítulo 7.
Nós queremos te encorajar a buscar a Deus e buscar direcionamento para uma vida completa nele. Esse é o nosso desejo. Jeremias, capítulo 17, versículo 7 diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Pai, essa é a tua palavra e eu acredito que ela é a verdade. Eu creio no que ela diz. E Senhor, nessa noite eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Fale conosco, Paizinho, nós precisamos te ouvir. Oh Deus, nos dê um coração disponível, acessível à tua palavra. Espírito Santo, nos ajude a compreender toda a tua vontade para nós. Nos ajude nessa noite a ter a revelação plena, clara da tua vontade para nós, como tua igreja, como filhos de um Deus poderoso, maravilhoso. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Pai. Amém. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes. A nossa série de mensagens se propõe a falar do propósito de Deus para nós. A nossa série de mensagens se propõe a refletir e pensar como ser tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Como ser aquilo que Deus deseja para mim. E pensando, e o Senhor ministrando ao nosso coração, o Senhor nos levou a refletir sobre a árvore. Sobre o processo que uma árvore vive até chegar a produzir frutos. E o Senhor nos levou para este texto onde ele diz que o homem que confia nele vai ser como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se entregam ao Senhor, aqueles que se rendem ao propósito e à vontade dEle, tem nele tudo o que precisam para viver a vontade dEle. Quando nós confiamos, nós nos rendemos, nós nos lançamos, nós nos entregamos. E quando nós fazemos isso, o próprio Deus se encarrega de nos suprir e de nos dar aquilo que é necessário para que nós possamos dar frutos. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Jesus, ele vai dizer aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E eu os escolhi para que vocês possam ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. E pensando na árvore, nós pensamos então em fazer uma analogia da árvore conosco, para entendermos esse processo, até chegarmos a dar os frutos que o Senhor deseja tanto que a gente venha dar. E nessa noite nós vamos falar sobre a semente, porque antes de ser uma árvore, antes de dar fruto, existe um começo, e uma árvore começa na semente. Alguns de vocês receberam um saquinho com semente? Não era nenhuma simpatia gospel, irmãos. Nós desejamos colocar essa semente nas suas mãos, porque às vezes a gente olha para uma árvore dando frutos e a gente se esquece que o começo dessa árvore era uma pequena semente. E eu quero que, se você tem aí a sua semente, você que não tem, olha como que ela é pequena, gente. E existem sementes menores do que essa. Essa é uma semente de girassol. Não botei uma semente na tua mão de uma árvore frutífera. É de um girassol. Mas eu queria que você olhasse para essa semente e percebesse como ela é pequena. Mas ela tem nela todo o potencial para se tornar aquilo que Deus a criou para ser.
Essa semente, ela tem nela todo o potencial para ser uma árvore. Neste caso, para ser um girassol. Mateus, você pode projetar para a gente, por favor, a imagem que eu pedi para separar? Olha isso, gente, que lindo. Um jardim de girassóis. O que você tem nas suas mãos tem potencial para se transformar nisto. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que você tem tudo para ser o que Deus te criou para ser. Já está dentro de você. Pode ser que você se olhe e se veja tão pequeno, tão incapaz e tão limitado. Mas Deus já colocou em você tudo o que é necessário para que você cumpra o propósito dele. Uma pequena semente é capaz de se transformar numa grande árvore. Você pode ser pequeno, você pode ser limitado, e você pode se olhar e não achar que é capaz. Mas o Deus que te criou, Ele colocou em você habilidades e colocou em você tudo o que é necessário para que você cresça, se desenvolva e cumpra o propósito que Ele estabeleceu para você desde a eternidade. E nós precisamos acreditar nos pequenos começos. A semente, ela é tão pequena, mas ela passa por um processo e ela se transforma naquilo que ela foi criada para ser. E às vezes a gente despreza os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Não despreze, não despreze. Há um propósito de Deus para você, mesmo que você pareça apenas uma semente pequena. Às vezes até com a casca grossa. Já viram semente de laranja? Quantos aqui já morderam uma semente de laranja? É azeda. Talvez você seja uma semente assim. Azeda às vezes. Mas Deus te vê como uma árvore frutífera. Deus te vê como uma árvore frutífera. Amém? Você pode ser pequeno, mas tem potencial para ser uma grande árvore, para cumprir o propósito de Deus. Mas veja bem, a semente, ela passa por um processo para ser aquilo que ela foi criada para ser. Seja a semente de girassol, seja de laranja, seja a semente de qualquer outra árvore. E a primeira coisa que precisa acontecer com a semente, ela precisa superar a si mesma. Uma vez que ela é lançada na terra, que ela é plantada na terra, ela tem o primeiro desafio. Ela precisa superar, ela precisa romper essa casca. Essa casca protege o broto até o momento dele germinar. Mas chega um momento em que o que está no interior desta casca, desta semente, precisa romper para crescer e começar a sua jornada até ser uma árvore. E nós também somos assim. Se nós queremos ser tudo aquilo que Deus nos criou para ser, nós vamos precisar romper as cascas que às vezes nós criamos para nós mesmos, para nos protegermos. As cascas que vão sendo colocadas sobre nós e que a gente olha e fala assim, não dá, não tem como. Mas deixa eu te lembrar, e eu vou repetir isso muitas vezes, dentro de você já tem tudo o que você precisa para ser aquilo que Deus criou para ser. E você precisa romper, você precisa expandir. Talvez a casca que te impede de germinar, de se abrir para aquilo que Deus tem para você, seja uma dor, um trauma, uma ferida, uma palavra que magoou você, alguma coisa. Mas nessa noite o Senhor quer trazer cura e restauração para que você possa frutificar, para que você possa crescer e se desenvolver. No processo natural, a semente, ela se enche de água. E essa água ajuda a semente a romper essa casca. Ela recebe o oxigênio que é necessário para germinar. Existe um rio fluindo neste lugar nessa noite. Existe um rio, uma água viva, que jorra do trono de Deus. Deixe essa água preencher você de tal maneira que Ele te ajude a romper a casca que você precisa romper. Assim como uma semente precisa da água,
ela se enche e aí ela rompe. O Senhor quer encher você de tal maneira que você encontre nele forças para crescer, para se desenvolver e para viver o propósito dele para você. Sozinhos nós não conseguimos, mas na força do poder dele nós podemos todas as coisas. Nós podemos superar a perda, a dor, nós podemos superar a escassez na força dele, por causa dele. Deixe esse rio inundar você nessa noite. Permita que a água viva preencha você. Você precisa vencer a si mesmo. Ore nessa noite. A nossa oração tem sido nesses últimos dias. Nós ministramos essa palavra no último sábado no nosso culto. Senhor, nos ajude a romper, nos ajude a avançar. Sozinhos nós não podemos, mas nos preencha de tal maneira. Faz aquilo que tem que ser feito em nós para que a gente possa se expandir. Porque se a semente não vencer a si mesma, ela continuará sendo apenas a promessa de uma árvore. Preste atenção. Se essa semente não romper, se ela não germinar, ela vai ser só a promessa de um girassol. Deus não quer que você seja apenas a promessa. Deus quer que você viva a promessa dele para você. Deus não quer que você ande aqui. Eu nasci, cresci, casei, morri, não deixei um legado, não marquei a minha história, não marquei a minha geração, eu não vivi aquilo que Deus tinha para mim. Não é essa a vontade dele para você. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, Deus tem um sonho. Mas se eu não rompo, se eu não aceito essa ação do Espírito Santo em mim, eu vou ser só a promessa. E eu acredito fielmente que lá na eternidade Deus olhou um dia e falou: eu vou criar a Sabrina. E a Sabrina, ela vai ser assim, assim. E um dia eu vou botar a Sabrina para ministrar lá na Central de Mantiqueira. E eu comecei a acreditar nisso, irmãos. Porque se Deus falou comigo que Ele ia fazer, porque se Deus fala, Ele faz. Mas se, quando o pastor Aguinaldo falasse para mim a primeira vez: minha filha prega, eu falei assim: não, pastor, vou não. Eu precisei romper a casca do medo. Porque eu não quero viver simplesmente na promessa. Eu quero viver a promessa de Deus para mim. Deus tem promessas para você na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida profissional. Deus tem promessas para você e você até já sabe. Você já sabe porque Deus provavelmente já falou para você das promessas dele para você. Talvez você esteja aqui pensando e falando: não, Sabrina, eu ainda não sei. Mas eu te digo, há uma promessa de Deus para você. Ele quer te levar para a eternidade. Mas enquanto você viver aqui neste mundo, Ele quer que você seja a continuidade dEle aqui na terra. Ele quer que você seja o representante dEle aqui na terra. Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. E eu não quero ficar vagando aqui sem viver a concretização daquilo que Deus tem para mim. Desde a minha adolescência eu falei algo. Eu disse que eu queria marcar a minha geração. Não por causa do meu nome, mas por causa do que Jesus fez em mim. Eu sei o que Ele fez em mim. Mesmo que eu só consiga de alguma maneira marcar 10 pessoas à minha volta, mas essas 10 pessoas vão dizer: na época da Sabrina. Porque nisso Deus está sendo glorificado. Porque não é minha força, não é minha capacidade, mas é porque Ele opera em mim, porque Ele está fazendo. E Ele quer fazer em você também. E através de você, Ele quer fazer na sua casa, na sua família. Não permita que as promessas de Deus fiquem apenas no ar. Rompa. No processo ainda que a casca vive para superar a si mesma, a semente precisará morrer. João 12, 24, Jesus está falando aos seus discípulos e ele diz a seguinte frase: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto.
Aqui Jesus está ensinando aos seus discípulos a respeito da sua própria morte. Ele está falando de si. Ele está dizendo: eu preciso morrer, porque na minha morte vocês encontrarão vida. Na minha morte eu gerarei frutos. Na minha morte a vida virá. E foi o que aconteceu. Jesus morre, mas nós somos frutos da sua morte. Ele foi o grão de trigo que caiu na terra e morreu. Nós hoje não precisamos morrer como Jesus morreu. Mas se nós queremos ser tudo o que Deus nos criou para ser, nós precisamos morrer em Cristo. Morrer em Cristo para viver a vida dele em nós. Assim como Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Discípula de pastor Aguinaldo tem que dar uma tropeçada também. Se você quer ser tudo o que Deus criou para ser, você vai precisar morrer para a sua vontade, vai precisar morrer para o seu egocentrismo, vai precisar morrer para a sua vaidade, para o seu ego. Vai precisar se entregar. Morrer em Cristo, para receber dele a vida, para receber dele aquilo que é necessário para que você cresça e produza frutos e frutos que permaneçam. Há um convite de Deus a mim e a você para que a gente se entregue. Dói, mas é necessário. Somos como sementes. Às vezes com a casca dura e amarga, como eu já disse. Mas volto a dizer, carregamos em nós tudo o que é necessário para vivermos o propósito de Deus, para sermos uma árvore frutífera. Bem, uma vez que nós rompemos a casca, uma vez que nós nos permitimos começar a germinar, talvez por algum tempo nós não vamos ver nada acontecendo. Já plantaram uma semente? Leva um tempo até que o broto saia da terra. Leva um tempo até que a semente se transforme em uma árvore. Há um processo. E nesse tempo a semente ela fica oculta, escondida. Pode parecer que nada está acontecendo. E talvez em alguns momentos você tenha olhado para a sua vida e tenha pensado: Deus, até quando? Nada está acontecendo. Eu não vejo nada, eu não vejo milagre, eu não vejo a porta. Eu estou buscando há tanto tempo, eu estou orando, mas nada está acontecendo. Mas deixa eu te dizer, a semente ela precisa ficar oculta por um tempo, porque Deus está trabalhando e no tempo determinado por Ele, a árvore vai crescer. Descanse em Deus. Espere nele, se entregue, se renda a ele, permita que ele faça essa ação em você e confie que ele está trabalhando mesmo que você não esteja vendo nada acontecendo. Ele está trabalhando. Ele está te preparando e te forjando para o momento em que você cumprirá o propósito dele. Vamos lembrar rapidamente de Moisés. 40 anos vivendo no Egito, aprendendo, se desenvolvendo, estudando nas melhores escolas daquela época, sendo um príncipe. Mas 40 anos depois, sendo pastor de ovelhas, pastoreando ovelhas no deserto. E Deus tinha uma promessa para Moisés. E qual era a promessa que Deus tinha para Moisés? Você vai libertar o meu povo do Egito. Só que se passaram quantos anos? 40 mais 40 são quantos anos, irmãos? 80 anos. 80 anos. 80 anos e nada parecia estar acontecendo. Parecia. Mas com quem que Moisés precisaria falar? Com Faraó. E aonde é que ele iria cuidar do povo? No deserto. Deus preparou ele 40 anos para saber como chegar diante de Faraó. E Deus preparou ele 40 anos pastoreando ovelhas no deserto para que ele soubesse como guiar o povo dele no deserto. O tempo que Deus está, talvez parecendo que não está fazendo nada. Deixa eu te dizer, Deus está te preparando para você cumprir o propósito dele.
E aí quando chegou o momento e a hora, Moisés estava pronto. Mas como uma semente que fica ali oculta na terra, Deus foi forjando ele, foi preparando ele. Então escute, deixe Deus forjar você. Talvez nada esteja acontecendo aos seus olhos, à vista dos outros. E as pessoas podem olhar para você e falar, mas nossa, você não está esperando tanto tempo? Cadê o seu Deus? O seu Deus está trabalhando em você e é a favor de você e te preparando e forjando você para que quando a promessa se cumprir, você realmente desfrute da vontade dele para você. E por último, a semente ela precisa se adaptar a esse novo ambiente. Agora ela já rompeu a sua casca. Ela é uma radícula que vai se transformar numa raiz. E ela precisa agora retirar da terra os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Precisa se desenvolver, ganhar a firmeza necessária para crescer. É o momento em que a futura árvore começa a receber tudo o que é necessário e ela continua ali se desenvolvendo. Se adaptar à nova realidade, agora não mais dentro da casca, mas nesse novo ambiente. Você vai precisar se adaptar. E somente em Deus nós conseguimos nos adaptar para viver esse crescimento, esse desenvolvimento. O desejo do coração de Deus para você é que você se permita passar por cada processo. Às vezes pode parecer demorado, mas é necessário para que você desfrute da vontade dele de forma plena, saudável,